Estamos começando mais um programa da série de entrevistas com senadores eleitos em outubro de 2010 para o período de 2011 a 2019. Dessa vez entrevistamos o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso. O senador tem 42 anos, é natural de Cuiabá, capital do Mato Grosso, formado em Direito. A sua profissão é procurador da República e professor universitário. O senador Pedro Taques foi eleito com mais de 708 mil votos em Mato Grosso. Senador, muito obrigado pela entrevista. Queria que o senhor contasse um pouco a sua origem familiar. O senhor nascido em Mato Grosso, mas estudou em São Paulo. Queria que o senhor contasse um pouco da sua vida, da sua trajetória pessoal. Ok. É um prazer estar aqui com você, Carlos, e com os amigos da TV Senado. Eu sou filho de uma professora primária e de um cidadão que não tem o primeiro grau completo. Eu estudei a minha vida toda em escolas públicas e, infelizmente, não consegui passar no vestibular em uma universidade pública. Aliás, eu sou filho do que se denomina de efeito X da educação, o que ainda existe até hoje. Aqueles filhos do trabalhador que estudam em escolas públicas, infelizmente, com raríssimas exceções, conseguem entrar em uma universidade pública. Eu entrei numa universidade particular, fiz em São Paulo a faculdade de Direito. Depois disso, eu fiz um concurso para procurador do Estado de São Paulo. Eu defendia, pela Procuradoria do Estado de São Paulo, eu defendia acusados pobres hipossuficientes no Estado de São Paulo, notadamente na capital. Fazia júris numa localidade chamada Penha de França, em São Paulo. Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos, como procurador do Estado de São Paulo. Ali eu convivi com, por exemplo, o professor Michel Temer, hoje vice-presidente da República. Na época, ele era procurador-geral do Estado de São Paulo. Depois disso, eu fiz um concurso para procurador da República, que é um concurso nacional. Eu fiz este concurso por São Paulo e tomei posse como procurador da República em 1995 e fui lotado em Rondônia. Oficiei em Rondônia, Acre, no ano de 95 e 96. Em 96, mais ou menos no mês de agosto, eu fui novamente removido a pedido para oficiar no estado de Mato Grosso e eu fiquei 10 anos em Mato Grosso. Em 2004, eu fui promovido para Procurador Regional da República, fui promovido por merecimento para oficiar em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ali eu fiquei durante 5 anos, até março de 2010, quando eu me exonerei do Ministério Público Federal. Eu não me licenciei, não me aposentei, eu deixei um cargo vitalício que eu percebi os meus subsídios maior do que de senador da República. Como é que é isso, senador? O integrante do Ministério Público não pode se candidatar a um cargo eletivo sem que se exonere do cargo dentro do Ministério Público? Sim, isso é uma distorção, eu penso, da Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqueles que entraram na carreira do Ministério Público até a Constituição de 88, como é o caso do colega Demóstenes, senador pelo Estado de Goiás, eles podem se licenciar do Ministério Público para que possam se candidatar a cargos eletivos. No meu caso, como eu adentrei no Ministério Público Federal depois da Constituição de 88, em 1995, portanto, eu tive que me exonerar. A Emenda Constitucional 45 passou a vedar a atividade político-partidária dos membros do MP estadual e MPF. E com isso impede que uma carreira, uma categoria que tem quadros excepcionais possam participar do processo político. Eu penso que isso seja uma distorção da nossa Constituição, respeito àqueles que pensam de forma contrária, mas para mim cria meio cidadão. O membro do MP é um meio cidadão. Ele vota, mas ele não pode ser votado. Senador, o senhor, na sua carreira, o senhor participou de episódios de denúncia de autoridades, empresários, políticos envolvidos em organizações criminosas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua atuação, digamos, mais vigorosa na denúncia de grandes crimes no Brasil. Ok. Durante esses 15 anos que eu fiquei no Ministério Público Federal, eu tinha designações do Procurador-Geral para fazer júris pelo Brasil. E alguns júris eu fiz que só foram importantes. Por exemplo, o caso do ex-deputado federal Ildebrando Pascoal. Eu fiz os 2 júris do Ildebrando Pascoal que resultaram na sua condenação. Auxiliei, junto com outros colegas, na condenação deste cidadão, que cometia crimes absurdos no Acre.
porque eu tinha também uma designação no Acre, no início das investigações que resultaram na prisão e condenação do ex-deputado Ildebrando Pascoal. No MPF, você não faz nada sozinho, portanto, não fui eu que fiz, nós temos um trabalho conjunto, tínhamos um trabalho conjunto. Eu participei também das investigações do caso Sudã, por exemplo. Aliás, este caso se iniciou no estado de Mato Grosso e resultou na prisão do ex-senador Jader Barbalho, que foi presidente desta casa, né? Esta investigação iniciou-se em Mato Grosso, junto com outros colegas, eu dela participei. Eu participei de investigações que resultaram na prisão e condenação do cidadão hoje condenado, João Arcanjo Ribeiro, conhecido como o Comendador, que dominava o crime organizado no estado de Mato Grosso e em outros estados, notadamente com máquinas caça-níqueis, bingos, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Campo Grande e aqui também no Distrito Federal. E outras investigações. Mas a minha atuação, ela inicialmente foi voltada para o combate das organizações criminosas em razão de especializações que eu fiz. Eu fiz uma especialização na Itália, na Universidade de Salerno, de combate a crimes macroeconômicos e crimes transnacionais, e também a convite dos Estados Unidos da América, do Departamento de Estado, eu participei de um curso de treinamento em 6 estados dos Estados Unidos sobre crime organizado. Mas depois disso eu também atuei na defesa do meio ambiente, de um estado desenvolvido social, econômico e sobretudo ambientalmente. Eu tinha a designação do Procurador-Geral para ser o representante do Brasil na CIH, que é o Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná, que abrangem os estados do Mercosul. Eu ajuizei as ações das hidrovias também. Eu fui o autor daquela ação em que a União foi condenada a fazer com que todos os americanos que entrassem no Brasil deveriam deixar sua impressão digital. Não sei se o senhor se recorda, em um momento histórico os brasileiros eram humilhados nos Estados Unidos, porque ali, ao chegarem, junto com aqueles cidadãos africanos de países subdesenvolvidos, tinham que deixar suas impressões digitais. Eu ajuizei uma ação contra a União Federal e a União foi condenada, né, e houve um acordo com os Estados Unidos, a União foi condenada a fazer com que todos os americanos que aqui adentrassem deixassem a sua impressão digital, suas impressões digitais. Eu fiz isso na defesa dos direitos fundamentais dos brasileiros, inclusive fora do território nacional. Portanto, durante esse tempo que eu fiquei no Ministério Público Federal, para meu orgulho, né, eu tive um trabalho relativamente competente, o que fez com que a população do meu estado, no estado de Mato Grosso, me ofertasse esse número de votos impressionante. Porque quando eu me exonerei do Ministério Público Federal, em março de 2003, em março de 2010, há menos de um ano, portanto, eu tinha 3% das pesquisas, né? E aquelas pessoas que votaram em mim, elas votaram em mim em razão do trabalho que eu fiz no MPF, e aquelas que não votaram também foi em razão disso, né? Quero crer que tenha sido em razão disso. Portanto, a atuação eu penso que tenha reflexo na votação. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho entrevistando o senador Pedro Táxi, do Mato Grosso. Até já.